Neste momento nós vamos passar para a parte mais importante do culto ao Senhor, que é a exposição da Palavra de Deus. Aonde não tem exposição fiel da Palavra de Deus, não existe um culto verdadeiro. A Bíblia nos ensina isso, a história deixa claro isso para nós. É por isso que devemos sempre nos deleitar, nos debruçar e buscar conhecer mais a Palavra do nosso Deus e os seus ensinamentos fiéis. Nós estamos na série, a Carta de Paulo aos Romanos. Na semana passada nós fizemos uma espécie de digressão para podermos ouvir uma mensagem especial sobre a Páscoa, sobre o sacrifício de Cristo, que substitui todos os ritos da Páscoa e nos dá esperança de uma vida certa, plena, esperançosa com Ele eternamente. E hoje nós retornamos então à exposição na carta de Paulo aos Romanos, desta vez no capítulo 4, do verso 1 ao verso 12. Romanos 4, de 1 a 12. Atentai-vos à leitura da palavra de Deus. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se vangloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas aos que não trabalham, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuído? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus. Ó Senhor, louvamos a Ti, Deus, porque temos a oportunidade de aprender mais acerca da Tua palavra. Mas sabemos que conhecer mais e aprender mais de Ti não está na eficácia de quem prega, mas no Teu Espírito Santo em trabalhar no nosso coração para que entendamos as Tuas verdades. Por isso suplicamos ao Teu Espírito, Senhor, ensina-nos nesta noite, que a Tua palavra nos conduza, Deus, como as correntezas de um rio de águas vivas, e nos leve, Senhor, até o mar do conhecimento de uma vida plena de acordo com a Tua vontade. Ajuda-nos, Deus, a compreender a Tua palavra, para sairmos mais da religiosidade e vivermos o cristianismo de fato, e assim termos também a plena convicção que a justificação é creditada no homem, não pelo que o homem faz, mas pela misericórdia do Senhor, e lhe atribuir fé no coração, em colocar a fé, a justificação em sua vida. Ajuda-nos, Deus, a compreender esta verdade pela Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu sei que, se não todos, alguém aqui já teve uma grande surpresa quando descobriu algo que parece que todo mundo sabia, menos você. É interessante, por exemplo, quando nós descobrimos que coisas simples como um escorredor de macarrão
não é para você jogar o macarrão dentro, mas é para você colocar o fundo do escorredor e escorrer ainda ali na panela. Quando nós, por exemplo, entendemos que o cortador, o espremedor de limão, não é para você cortar o limão em banda e colocar a banda virada para baixo e espremer, mas é o contrário, você também fica perplexo. Quando você, por exemplo, descobre que certos ditados como batatinha quando nasce, não é se esparrama pelo chão, mas é espalha ramas pelo chão, você também fica surpreso. E é assim com muitas coisas que acontecem na nossa vida cotidiana. Mas sem sombra de dúvidas, há momentos que nos marcam de maneira ainda mais grandiosa, como por exemplo, quando muitos de nós, por pertencermos a vertentes de pensamentos bíblicos que não são fiéis às Escrituras, pensavam que nós conseguíamos obter a justificação diante de Deus por meio das nossas próprias obras, pelo nosso querer, pela nossa vontade. Eu lembro muito bem que quando eu saí dessa vertente pentecostalizada e fui conhecer a palavra de Deus de fato como era, e ali eu descobri que eu não era salvo pelas minhas obras, o que me atormentava desde a infância até o início da adolescência. Eu pensava que eu era salvo pelas minhas próprias atitudes, e quando eu pecava contra Deus, eu dizia: vixe, agora eu estou no inferno, meu nome foi apagado do livro da vida. Mas quando eu tive esse contato com os ensinamentos fiéis da palavra de Deus, com a fé reformada, aquilo me trouxe uma surpresa muito grande, porque a Bíblia revela que nós não somos salvos pelas obras, que não é porque a gente quer a Deus, mas é pela graça do Senhor, é pela misericórdia de Cristo Jesus. O Senhor vem e comunica a justificação e a salvação, independente do que o homem pode lhe oferecer. Eu me lembro que isso me trouxe paz, isso me trouxe tranquilidade, mas me trouxe surpresa, porque muita gente antes de mim já sabia disso, mas a Bíblia já ensinava isso desde os primórdios dos tempos. Agora imaginem vocês que judeus ouviram essas palavras e viram e leram essas palavras de Paulo e podem ter ficado perplexos, abismados, quando descobriram que esse ensinamento, que a salvação não é pelas obras, mas pela fé, já estava escrito desde os primórdios dos tempos. Porque é isso que Paulo está ensinando no texto que nós acabamos de ler, que a salvação não é pelas obras, que a justificação não é pelas obras, mas é creditada na vida do homem pela misericórdia do próprio Deus. Irmãos, Paulo vem desenvolvendo o argumento desde o capítulo 1 até o capítulo 3, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que os gentios, considerados pagãos, pecaram contra Deus, negligenciaram a revelação vinda de Deus, a revelação geral, a revelação especial, e por causa disso estavam debaixo da ira de Deus. Mas não apenas esses, aqueles também que se achavam especiais diante de Deus, como os judeus, que pensavam que por ser povo de Deus, circuncidados, filhos de Abraão, eles estavam livres da ira de Deus. E Paulo vai dizer: não, não é isso não. Vocês também estão debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque não vivem de acordo com aquilo que pregam, porque muitas vezes agem com hipocrisia, porque muitas vezes agem apenas com sinais externos, religiosos, mas os corações estão distantes do Senhor. Certos ritos não vão salvar. Dizer que é um povo peculiar de Deus não vai salvar, mas sim viver para a glória do Senhor. E Paulo vai dizer que tanto os gentios quanto os judeus pecaram e precisavam da misericórdia do Senhor, da justificação em Cristo Jesus. É por isso que ainda no capítulo 3, Paulo revela que a solução para esse problema é a justificação em Cristo Jesus, não por obras para que ninguém se glorie, mas na manifestação da misericórdia de Cristo na cruz do Calvário, em salvar aqueles que Ele mesmo escolheu antes da fundação dos tempos.
Mas aí então poderia surgir uma outra pergunta. Mas espera aí, se a fé justificadora, se a justificação em Cristo não depende de nós, como fica então o caso de Abraão? Aquele que era considerado o pai da fé, que na mente dos judeus cumpriu perfeitamente a lei do Senhor, e por causa disso, o Senhor lhe salvou e lhe colocou como patriarca. Como fica este caso? E a partir dos ensinamentos de Paulo, então, a essa possível objeção, que Paulo vai ensinar neste texto que nós acabamos de ler, que a justificação é creditada no homem, ela é imputada no homem, em primeiro lugar, pela fé, e não pelas obras. Ele vai trazer este ensinamento. Queridos, a respeito da justificação pela fé e a vanglória, ou a meritocracia que foi excluída, conforme Paulo fala no capítulo 3, como entender então o caso de Abraão? Como ancestral de Israel, Abraão era considerado modelo de fé para seus descendentes. Se havia alguém justo na tradição judaica, esse era o patriarca Abraão. Os mestres da lei ensinavam que Abraão tinha sido justificado pelas obras, e que antes de Deus dar a lei a Moisés, já tinha dado em particular a Abraão, e ele a tinha cumprido perfeitamente. Os judeus pensavam dessa forma, e quando eles ouviam acerca da justificação que não depende do homem, certamente muitos deles pensavam neste caso de Abraão. Mas Paulo ele vai quebrar essa ideia que existia na mente, nos ensinamentos dos judeus, mostrando que Abraão era pecador como qualquer homem e não foi justificado pelas suas obras. É por isso que no verso 2 ele diz: porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Para confirmar o seu ensinamento, Paulo cita Gênesis 15, verso 6. Os judeus acreditavam que a Torá, os 5 livros de Moisés, eram inspirados por Deus. Se eles negavam outros escritos, dizendo que não eram inspirados, que não eram palavra de Deus, eles acreditavam que a Torá era a palavra de Deus, e até hoje eles acreditam assim. E Paulo então vai na fonte aonde eles acreditavam ser a palavra inspirada de Deus e por Deus, para mostrar que Abraão não foi justificado pelas suas obras, mas ele foi justificado porque essa justiça foi implantada no seu coração, porque a fé foi implantada no seu coração. Abraão creu em Deus, mas ele não creu porque ele quis, isso lhe foi imputado por justiça. E trazendo esse ensinamento, Paulo também começa a desenvolver a ideia da justiça como algo que é creditado, algo que é imputado, algo que é atribuído ao homem, independente das suas obras. Pelo menos em 11 versículos, até o verso 24 do capítulo 4, Paulo vai trazer essa ideia de imputação, de Deus creditar em alguém algo que ele não merece, que é a justiça. E foi justamente isso que aconteceu com Abraão. O apóstolo continua o seu argumento no verso 4, dizendo que a justificação não é obtida como um trabalhador que recebe seu salário em termos de dívida. Ele diz: ora, ao que trabalha o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. Certa vez eu ouvi uma história de um policial, um comandante que existia nas terras do Pará antigamente, e diz que uma vez um rapaz trabalhador veio até ele queixar-se que o seu patrão não havia pagado a dívida que tinha com ele pelo seu trabalho. Então esse comandante, esse policial, levou o empregado até o seu patrão e disse: paga ele o que você deve. Então o patrão disse: não, eu não vou pagar ele o que eu devo a ele, eu vou apenas dar uma esmola a ele, é isso que ele merece. O empregado então disse: não, eu não vou pegar a esmola, eu mereço, você me deve.
O comandante disse então ao empregado: pega a esmola dele. O empregado, todo xoxo, pegou. Só que quando o patrão achou que já tinha acabado, o comandante disse: não, agora paga o que você deve. Porque você não está pagando o que lhe é de direito, você está lhe dando esmola. Ele recebeu a esmola, agora lhe paga o que é de direito. Enquanto muitos, queridos, pensavam que as atitudes do homem que tinha favor diante de Deus é como se Deus tivesse uma dívida, e que Deus, se ele desse alguma coisa ao homem, de fato seria apenas uma esmola que o homem recebe. Não, a esmola de Deus eu quero. Mas na verdade o Senhor atribuía justiça ao homem como pagamento, porque o homem merece então diante de Deus, assim eles pensavam, pelas suas obras, a salvação, a justificação. E Paulo vai dizer que não é assim, que nós não devemos nada a Deus, que não é porque trabalhamos, enquanto menos foi assim com Abraão. Mas ele complementa dizendo: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Paulo está chamando a crer, irmãos. Os homens não são salvos pelas obras, os homens não têm vantagem diante de Deus. É impossível, à luz dos ensinamentos da Escritura, ter algum favor diante de Deus para que lhe seja acreditado ou atribuído a salvação. A fé salvadora é, na verdade, a transferência de confiança, é remover as suas esperanças e confianças em si e depositá-las em Deus como Salvador em particular. E para fixar ainda mais essa ideia, Paulo agora citará Davi no Salmo 32, verso 1 e 2. Se Abraão era uma figura absurdamente admirada e adorada pelos judeus, outra figura benquista entre os judeus era Davi, o grande monarca, o grande rei que estruturou a Jerusalém. E Paulo faz isso para corroborar com a certeza que esse não era um novo ensinamento de Deus atribuir justiça, graça e misericórdia ao homem, mas já estava claro no Antigo Testamento. Ele vai dizer: e assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente das obras. Mas antes de citar aqui novamente o Salmo 32, verso 2, eu chamo a sua atenção para uma coisa interessante aqui. Paulo diz assim, Davi declara. O verbo aqui no grego está no tempo presente. Só que Davi tinha escrito há muitos e muitos anos antes de Paulo. Só que Paulo está dizendo que Davi estava declarando naquele momento como alguém inspirado por Deus, trazendo palavras inspiradas por Deus. O que é que isso significa? Que a palavra de Deus é atemporal, que ela pode ter sido escrita no passado, mas ela fala hoje e falará eternamente. Nós estamos ouvindo aqui e aprendendo acerca de palavras que foram escritas há quase 2000 anos atrás, mas ainda assim elas falam ao nosso coração hoje, e falarão até que o Senhor Jesus Cristo venha com poder e grande glória. A palavra de Deus é atemporal. Como disse Billy Graham, a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. Ela sempre falará conosco, apesar de ter sido escrita há muitos anos atrás. Mas voltemos então para a citação. Paulo cita os versos 1 e 2 do Salmo 32, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado a quem o Senhor jamais imputará justiça. A ideia de bem-aventurados aqui, irmãos, as duas palavras usadas para trazer essa ideia de bem-aventurado, tanto no grego quanto no hebraico, é uma ideia de estar feliz por ser graciosamente e altamente favorecido por Deus. É isso que significa ser bem-aventurado, ser favorecido graciosamente por Deus. E ele diz que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui, não imputa os seus pecados ou a injustiça. E quando Deus não atribui pecado ao homem, ainda que seja merecedor, é porque ele imputou justiça por meio de Cristo Jesus.
Deus acredita a justiça em nós, porque Cristo conquistou isso na cruz. Amados, e essas verdades mostram que o homem nunca será salvo por obras, como defendia Pelágio nos anos 360 a 418 depois de Cristo. Que o homem, ele era salvo porque merecia, porque queria, porque as suas obras alcançavam favor diante de Deus, mas somente pela fé no Filho de Deus e nos méritos dele é que o homem é salvo, é que a justiça é acreditada na vida do homem, imputada na vida do homem. E queridos, a partir dessas verdades nós devemos trazer observações que são claras para nós, mas também benéficas para o nosso entendimento nos dias de hoje, principalmente. A salvação sempre foi dessa forma. Muitos erroneamente têm aquela questão de fazer distinção entre o Antigo e o Novo Testamento, que no Antigo Testamento o homem foi salvo pelas obras e que no Novo Testamento foi salvo pela graça, mas isso não é verdade. Sempre foi pela graça de Deus, sempre foi pela misericórdia do Senhor. Eu desafiei certa vez um grupo de pessoas a abrirem a Bíblia e me mostrar no Antigo Testamento que está escrito que essa pessoa, esse profeta, esse homem ou mulher usado por Deus foi salvo pelas suas obras. Não tem nenhum lugar escrito sobre isso, sempre foi graça. E o mesmo vale para todos nós. Não importa quem seja ou que faça, toda pessoa que é salva é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não há outra base, não há outra verdade. Por isso a salvação, a justificação, o perdão de pecados não são bênçãos que alguém vai ganhar fazendo promessa para santo. A salvação não é algo que alguém vai ganhar com peregrinações no meio da rua para santos, com campanhas que trazem a ideia que haverá uma salvação em massa, pagando dívida que ressaça o que você fez, fazendo confissão para padre, baseando-se em sua moralidade, fazendo boas obras, dando cesta básica, ou sendo batizado, por exemplo, na Igreja Católica Romana, que diz que se você é batizado sem ao menos comprovar a sua fé real em Cristo Jesus, você deixa de ser pagão, então você já tem a certeza da salvação e acabou. Você pode viver como você quiser, andar como ímpio, mas se você cumpriu esse rito, você será salvo. Não, nunca foi, nem nunca será, queridos, desse jeito. Entenda, a fé salvadora não consiste em crer que Deus existe, também não é crer em Deus que salva o homem, é crer em Deus quando Ele promete um caminho da salvação pela graça. Você pode ter toneladas de uma fé vigorosa que Deus existe. Quantas pessoas dizem isso? Deus existe, Deus é amoroso, Deus é santo. Você pode até crer que a Bíblia é a palavra santa de Deus, pode até tentar mostrar uma certa reverência por Deus. No entanto, em todo tempo, pode ser que você esteja buscando ser o próprio Salvador e justificador, crendo em seu desempenho religioso, apenas em seu caráter moral, apenas nessa fé que você diz ter, ou na sua vocação, ou na vocação daqueles que são da sua família. Também não é isso que vai salvar. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Definitivamente não é assim que o homem é salvo, pelos méritos próprios, porque se fosse, Deus estaria obrigado para com essas pessoas, teria que lhes dar o salário, ficaria devendo. Isso não acontece. Nenhum homem pode chegar diante de Deus: me dê a salvação porque eu mereço. Ninguém merece. Como disse Paulo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um que busque, não há um santo que busque, não há um justo que busque, mas só o Senhor pode trazer vida quando o homem está morto nos seus delitos e pecados. Mas há uma outra lição que podemos tirar dessa rica passagem em Romanos, é que tanto pessoas de moral elevada, como Abraão, quanto pessoas que cometeram pecados gravíssimos, como Davi, são justificados por Deus na mesma base.
o sacrifício de Jesus Cristo. Porque a moralidade de Abraão nunca foi suficiente para justificá-lo diante de Deus. E o pecado de Davi nunca foi tão grave para afetá-lo, a ponto de Deus não mostrar sobre ele a sua misericórdia. E você pode estar se lembrando de alguém que você ama muito neste momento e pensando, como seria bom se essa pessoa estivesse aqui hoje na igreja, vivendo para Deus, em comunhão com os irmãos, mas quando percebe que essa pessoa está longe do Senhor, enveredando-se por caminhos tortuosos e pecaminosos, tende a se entristecer e dar lugar à desesperança. Mas essa palavra que nós lemos aqui nos diz: não fique assim. Por quê? Porque Deus tem poder para salvar qualquer tipo de pessoa. Deus tem poder para salvar aquelas pessoas de moral elevada, mas também pecadores miseráveis, pessoas que parecem não ter esperança. Portanto, se você lembrou do seu amigo, do seu parente, seja filho, seja marido, seja pai, seja mãe, seja quem for que está distante do Senhor, creia. Se Deus tiver um plano na vida dessa pessoa, Ele tem poder para livrá-la do pecado. E esta palavra nos traz esses ensinamentos. Mas tem outra coisa que nós precisamos aprender aqui. Aquele que tem consciência de que foi salvo pela graça é o que mais ama a Deus e mais quer viver para a glória dele. Queridos, Abraão foi considerado o pai da fé, não porque ele tinha essa capacidade, mas porque o Senhor imputou no seu coração e na sua vida a salvação, e ele então agiu como tal, como aqueles que são salvos. O homem a quem Deus atribui justiça pela misericórdia vive como tal. Vejam, estudiosos argumentam que Tiago, por exemplo, contradiz Paulo em referência à justificação pelas obras e não pela fé. Porque Tiago vai dizer que a justificação também é pelas obras. Lutero, por exemplo, ficou em crise com essas duas contraposições que assim pareciam entre Paulo e Tiago. Mas na verdade não há contradição entre Tiago e Paulo. Paulo olha para a causa da salvação e diz que somos salvos pela fé independente das obras. Tiago olha para o resultado da salvação e diz que os salvos provam a sua fé pelas suas obras. Autenticam a verdade que são realmente salvos pelo Senhor, dando frutos, mostrando boas obras. Então não adianta simplesmente dizer assim: não, eu sei que a justificação é acreditada em mim, independente de mim. Eu sei que não é pela obra da minha vida, mas pela fé. Beleza. Mas se você considera como uma pessoa que foi salva pela fé, pela graça, isso tem que ser refletido na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Porque senão será apenas um conhecimento que não gerou frutos. Mas Paulo, queridos, vai adiante na sua argumentação. Ele vai dizer que a justificação ela é creditada na vida do homem, ela é imputada na vida do homem, mediante a misericórdia do Senhor, pela fé e não pelos sacramentos. Veja comigo novamente o verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Preste atenção uma coisa. Neste verso 9, Paulo está dando continuidade a uma forma de metodologia de exposição judaica. Dos versos 1 a 8, ele esclarece Gênesis 15 à luz do Salmo 32. Agora ele vai inverter isso aí. Ele vai esclarecer aqui nos versos de 9 a 12, Salmo 32 à luz de Gênesis 15, verso 6. Observe que ele inverte os papéis. Ele faz isso para mostrar outro claro ensinamento das Escrituras
e desmontar mais um motivo de orgulho dos judeus, que era a salvação por intermédio da circuncisão. Devemos nos lembrar, queridos, o que era a circuncisão. A circuncisão era a marca daqueles que faziam parte da aliança. Lembremos-nos de que o Senhor faz uma aliança com Abraão em Gênesis 15, e logo lá em Gênesis capítulo 17, depois de ter se passado aí provavelmente 29 anos, o Senhor então vai trazer essa marca, esse sacramento da circuncisão, que são sinais divinamente instituídos, isso são sacramentos, para que o povo da aliança pudesse ser marcado como tais. Então, o prepúcio do órgão masculino da criança que nascia ao 8º dia era circuncidado, como aquele que fazia parte então do povo da aliança. Só que essa prática acabou se tornando uma marca de identidade nacional, a ponto de definir apenas judeu aquele que era circuncidado. O menino só era considerado judeu após a circuncisão e só participava das primícias ou das festas em Israel se fosse circuncidado. Se não fosse circuncidado, nem era considerado judeu e nem participava de nada em Israel. De acordo com a doutrina rabínica, Deus perdoa também somente o indivíduo que é circuncidado no juízo final. A pessoa que é circuncidada nunca entraria no inferno, mas aquele que não fosse circuncidado certamente estaria perdido. Circuncisão era a marca peculiar que definia quem pertencia a Deus realmente e quem seria salvo. Paulo então pergunta aí aos irmãos que habitavam em Roma, que leram essa carta, que eram judeus e poderiam levantar essa objeção, se os incircuncisos, quem eram? Gentios, pagãos, são capazes de compartilhar da bem-aventurança da fé. E a resposta que se poderia esperar na perspectiva judaica era negativa. Não pode, não é circuncidado, não é povo de Deus, não pode ter fé, não pode ser justificado de maneira nenhuma. Aí Paulo fala, mas vamos pensar numa coisinha aqui. Abraão recebeu a graça, a fé, a justificação quando ele ainda era incircunciso. E agora, como resolver isso? É isso que ele vai dizer aqui, queridos, no verso número 10. Como lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e ainda quando era o quê? Incircunciso. Lembremos-nos que Abraão habitava em Ur dos Caldeus, na região da Mesopotâmia. Abraão veio de um povo pagão, de um povo idólatra. E quando o Senhor o chamou, então, ele não era circuncidado. Quando o Senhor lhe dá a certeza da aliança com Abraão e sua descendência, quando o Senhor lhe coloca a fé no seu coração para que ele pudesse crer nas promessas de Deus, ele ainda não era circuncidado. Vejam que de Gênesis 15 a Gênesis 17, nós temos aí quase 29 anos, segundo alguns estudiosos, de lacuna. E Abraão ainda não tinha sido circuncidado. Então o sinal da circuncisão foi um selo da justiça que ele tinha pela fé, enquanto ainda era incircunciso. Para todos os efeitos, neste ponto, Abraão era como um dos gentios. Isso abre porta para a extensão de bem-aventurança da justificação, não apenas para quem era judeu, mas também para quem era gentil. E Paulo está defendendo isso aqui. E assim, queridos, foi dado a Abraão o direito de ser pai, não só daqueles que eram circuncidados, mas também dos incircuncisos, que trilharam as mesmas pegadas da fé que teve Abraão, que lhe fora imputado como justiça. E é isso que Paulo está ensinando aqui. Não é pelas obras, não são pelos sacramentos, sinais divinamente instituídos por Deus, não é pelas coisas externas da lei, pelos sinais externos da lei, porque a circuncisão estava na lei.
Não é porque temos a capacidade de guardar a lei, os 10 mandamentos, os ensinos de Deus, mas é também pela graça, pela fé imputada, independente do que o homem pode ser diante de Deus. E é isso que Paulo está ensinando. Há esperança para judeus e para gentios. E queridos, o sinal da circuncisão apontava para além de si mesmo, para a promessa pactual que Deus havia feito com o seu povo. Por exemplo, quando nós estamos vindo de Limeira para Cosmópolis, tem uma placa ali que diz: bem-vindo a Cosmópolis. A placa em si mesma não é Cosmópolis. A placa é um sinal que aponta para algo que está além de si. Aquela sinalização não é Cosmópolis, mas está apontando para algo que está além, algo que está próximo, algo que está chegando, algo definitivamente maior. Assim também são os sinais que carregamos enquanto povo de Deus. Não bastava ser circuncidado, tinha que viver realmente como filho da fé, como pessoas que expressavam uma vida correta diante de Deus. E para nós, queridos, por exemplo, não basta ser apenas batizado. Muitos dizem assim: não, nós já somos batizados, nós já recebemos água na cabeça, então por causa disso nós somos salvos. É isso que vai nos dar a certeza da salvação. Só que lá em Deuteronômio, o Senhor já deixava claro que não era bem assim, porque Ele diz: circuncidai, pois, o vosso coração, e não só a vossa carne. Então não é só pelo sinal externo de sermos batizados, mas deve haver purificação também no nosso coração, na nossa vida. Não basta apenas dizer: ah, eu sou um cristão presbiteriano, eu sou um cristão de tal igreja, e por causa disso, por causa desse sinal que eu tenho de ser crente de tal igreja, eu estou salvo. Também não é por causa disso, queridos. Ou por ser reformado: ah, eu sou reformado, eu sou calvinista, eu sou isso e aquilo. Mas não adianta dizer que tem essas marcas, por exemplo, se a nossa vida não é compatível com a palavra de Deus. Amados, nós devemos compreender que a justificação pela fé somente não é difícil. Qualquer um de nós pode entendê-la intelectualmente, mas possuí-la como alguém que faz parte de nós é extremamente difícil. Pois as vozes ao nosso redor muitas vezes dizem: não, isso é fácil demais. Como é que pode alguém lhe dar a salvação, que é algo tão importante assim, de graça, sem depender de você? Não, você tem que fazer alguma coisa, você precisa merecê-la. Mas, queridos, nossa justiça não consegue nada. A única coisa que merecemos é a condenação. Tem alguns cânticos que dizem assim: eu quero de volta o que é meu, restitui aquilo que eu tinha. Mas o que era nosso, o que nós tínhamos, era condenação ao inferno. Era só isso que nós tínhamos, queridos. A única coisa que merecíamos era a paga pela inimizade com Deus. Se Deus fosse nos dar o que nós merecemos, aquilo que somos dignos, pereceríamos sobre a sua ira. Mas a graça de Deus nos dá aquilo que o seu Filho merece, aquilo que Cristo Jesus conquistou por nós. Vejam, Paulo usa a ideia aqui de creditar, de imputar, mas Deus só coloca isso na sua conta porque Cristo Jesus deu a vida pela tua vida, porque Cristo Jesus pagou a sua dívida. E não apenas isso, Ele lhe deu em abundância a salvação, e é por isso que ela é creditada na sua vida. Jesus recebeu aquilo que não merecíamos, mas nós recebemos o que Ele merecia, a justiça que é pela fé. E é essa verdade, queridos, que Paulo nos ensina nesta noite. A justificação é creditada no homem pela fé e não pelas obras. É creditada no homem pela fé e não pelos sacramentos ou sinais externos que podemos carregar, apenas sinais religiosos, mas principalmente porque a fé de Deus genuína, ela mostra com a nossa vida que realmente somos servos e filhos de Deus. Eu estou terminando esta mensagem
Mas eu quero lembrar a vocês aquilo que nós falamos no início. Às vezes nós ficamos surpresos quando descobrimos coisas que parece que todo mundo sabia, menos a gente. O escorredor de macarrão, o espremedor de limão, né? Ou outras coisas que existem por aí, ditados e muitas outras coisas, símbolos. Mas quando o homem ele descobre que a salvação é pela graça, não há surpresa mais positiva do que essa. Quando pessoas que estão aí fora descobrem que não são pelos ritos, pelo que pode fazer, pelo que pode oferecer a Deus, por pagar promessa ou coisas do tipo, ela é surpreendida positivamente, porque ela entende que os méritos estão em Cristo. Mas saiba que ela vai ficar surpresa quando você falar isso. A gente só descobre essas coisas que parece que todo mundo sabia menos a gente quando alguém fala pra gente, quando alguém mostra isso pra gente. E é nosso papel enquanto crentes, salvos, regenerados, justificados, dizer às pessoas que estão aí fora: o Senhor pode justificar a tua vida pela graça. O Senhor pode justificar a tua vida pela fé que Ele mesmo imputa no seu coração. O Senhor Jesus Cristo pode, se assim for da vontade dEle, lhe dar certeza da salvação, independente do que você é. É o nosso papel pregar esta verdade, irmãos. É o nosso papel levar isso às pessoas. Como ouvirão se não há quem pregue? Como descobrirão, queridos, se nós não falarmos a essas pessoas? Portanto, fica aqui a responsabilidade. É o nosso papel levar essa surpresa positiva a outras pessoas. Mas diante dessas afirmações também só nos resta engrandecer ao nosso Deus. Ele é Senhor sobre tudo, sobre todos, sobre nós, sobre as nossas obras, sobre as nossas vontades. Ele é o Senhor sobre tudo. Ele faz tudo conforme a sua vontade, e somente Ele é a rocha, é a certeza da nossa salvação. É por isso que neste momento nós vamos entoar o canto congregacional, Seja Engrandecido. Convido a igreja a colocar-se de pé. Sobre todos
Senhor, obrigado, porque a Tua palavra nos ensina, nos mostra a Tua verdade. Ó Senhor, a fé é acreditada, imputada no homem, pela fé e não pelas obras, pela fé e não nos sacramentos ou sinais externos da Tua palavra, simplesmente. Ó Deus, obrigado por nos mostrar isso, porque isso traz alívio ao nosso coração. Porque se dependesse de nós, nós nunca alcançaríamos favor diante de Ti. Nunca pagaríamos a dívida que temos contigo. Nunca seríamos capazes, porque o nosso coração é inclinado para o mal. Mas o Senhor nos dá a certeza que é pela Tua misericórdia. Obrigado por isso. Ajuda-nos, Deus, a levar estas verdades a outras pessoas, para que assim entendam a beleza, a magnitude, a tranquilidade de viver pela Tua obra por nós. Isso traz esperança e paz por toda a eternidade em Cristo Jesus. Aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, ninguém pode tirar dos eleitos de Deus. Obrigado por esta verdade, que ajude-nos durante a semana a meditar, Senhor, nestes ensinamentos e a pregá-lo àqueles que necessitam ouvir. E assim, irmãos, recebam a bênção, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vós e todo o povo santo por toda parte da terra, hoje e sempre. Amém.